todos esses temas aqui, já acho que não vai dar tempo, enfim. Eu queria convidar a Daniela Mignani, ela é diretora do GNT, o canal em que ela chegou em 2010. Em 2014, assumiu também a direção do canal Mais Globosat, em 2016 do canal Vida. Em 2015, passou a integrar o comitê impulsor da ONU Mulheres no Brasil pela causa He4She. Queria convidar também Maria Clara Spinelli, que é atriz. A Maria Clara fez sua estreia no cinema em 2009 com o filme Quanto Dura o Amor, de Roberto Moreira. Recebeu o prêmio de melhor atriz no 2º Festival Paulínia de Cinema, em Paulínia. E também com esse mesmo filme recebeu o prêmio de melhor atriz no Hollywood Brazilian Film Festival. Queria convidar também a... Você pode passar, por favor? A Patrícia Kamitsuji. A Patrícia Kamitsuji foi a primeira diretora de vendas de uma distribuidora de cinema no Brasil. E em 2012, após a formação de uma joint operation, ela assumiu o cargo de diretora-geral das distribuidoras Fox Warner. E ela também é a primeira mulher com esse cargo aqui no país. Bom, dispensa apresentações, Thaís Araújo, atriz. Hoje ela é Michele na série Mr. Brown, da Globo. Alcançou 21 pontos no Ibope, na primeira temporada. E no teatro ela é Kamai, na peça O Topo da Montanha, que já foi vista desde 2015 por 70 mil pessoas. E por último, eu queria chamar a Vera Egito, que ela é diretora na produtora Paranoide, cineasta e roteirista premiada. Em 2008, recebeu o prêmio Descoberta da Crítica Francesa pelo curta Espalhadas pelo Ar. E colaborou no roteiro do longa-metragem A Deriva, do Heitor Dália, e foi roteirista do longa Elis, que estreou esse ano, e de Amores Urbanos, que foi de 2014, seu primeiro longa-metragem. Está funcionando? Tá? Boa tarde. Eu vou começar com a Patrícia. A Patrícia tem horário, está indo para Brasília hoje fazer reunião, não é isso, Patrícia? Ela vai ter que nos deixar ao 12h40, então... Aqui seria muito mais legal esses assuntos, eu estou adorando essa plateia. Vou para Brasília, vão ser só homens. Mas, enfim, muito obrigada. Bom, a gente conversou já um pouquinho... e você me contou uma coisa muito interessante, que é o público de cinema ele é essencialmente jovem, né? É uma faixa etária de 14 a 24 anos, que é um público, não muda a faixa etária, vai trocando o público. E você tem uma percepção muito positiva da maneira como esse público se relaciona com a temática da diversidade e da questão feminina no tema dos filmes que você distribui. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Patrícia? Sim, gente, muito obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui. E eu gostei muito dos 2 debates anteriores, porque assim, a gente que trabalha em cinema, o tempo todo eu estou relacionando o que as pessoas falam com o filme que eu já assisti, com o filme que eu vou lançar e com as coisas que acontecem, porque o cinema é um pouco isso, ele mostra situações, ele mostra histórias, e que às vezes as pessoas gostam, não gostam, mas são pessoas que estão ali, né, por trás da tela, tentando mostrar uma história inspiradora. Então, falaram de Mulher Maravilha, legal. Aí das mulheres negras, a gente lançou um filme Estrelas Além do Tempo, que foi um filme incrível, que, né, conta a história de 3 mulheres negras, uma delas viva até hoje, e ela foi responsável pelos cálculos de mandar o astronauta, né, o primeiro homem na Lua. Então, são histórias incríveis, e acho que isso é o legal de você trabalhar nesse setor de entretenimento. E a gente trabalha sempre com o público jovem, porque esse é o público que faz bastante barulho nas redes sociais, é o público que tem que sair de casa, que tem que socializar. Então, sim, majoritariamente, o público que vai ao cinema no Brasil é de 14 a 24 anos. Isso não quer dizer, obviamente, que as crianças, né, menores ou que os adultos não vão, mas esse é o grosso do público. E todos esses filmes que batem recordes são filmes que passaram por esse público de uma forma muito intensa. E uma coisa que eu acho interessante é que eu estou nesse setor há 20 anos
E aí, né, o que a gente estava conversando ontem, a pessoa que tinha 14 anos, né, naquela época que eu comecei a trabalhar nesse setor, hoje ela tem 34, ela já não está mais nem nos quadrantes que a gente estuda, nas pesquisas e tal. Então, isso é muito interessante porque a gente tem que sempre estudar as pessoas que estão chegando, né, nesse público. Então, o que o jovem de hoje quer? E realmente o filme é muito diferente hoje, como a gente fala com esse público, com as redes sociais, a gente está muito mais próximo deles, a gente sente o termômetro do que gosta, o que não gosta, como se relaciona com as propriedades, é muito intenso e é muito próximo. E existe uma percepção de que, por exemplo, meninas e meninas têm assistido os mesmos filmes? Existe não, filme de menina, isso, filme eu acho de que menino? no Brasil, inclusive, a gente vê que as meninas, elas assistem, as mulheres, elas assistem os filmes que antigamente as nossas mães e a gente mesmo via como um filme masculino, né? Então, um filme violento, um filme que tem uma temática de ação, antigamente era taxado de filme para homem. Mulher assistia comédia romântica, né? E o homem falava, imagina que eu vou assistir uma comédia romântica porque isso é filme de mulher, né? E hoje não, hoje a gente vê muito no Brasil e a gente tem uma equipe majoritariamente feminina, não porque eu quis contratar mulheres, mas eu sempre brinco, eu falo, olha, a gente tem um funil e depois parece que sobram só as mulheres, né? Então, na nossa empresa, a gente tem hoje muitas mulheres e as mulheres assistem aos filmes, a gente assiste aos filmes e a gente fala, olha, o filme é incrível, mesmo ele sendo muito violento. Então, a gente vê que principalmente as mulheres jovens, elas gostam do filme independente da temática, ou seja, ela não quer um rótulo. Ah, esse filme é de mulherzinha, então eu tenho que gostar. Ou, ah, esse filme é violento, então eu não vou gostar. Né? Então, eu percebo que no Brasil, as mulheres, elas têm, sim, uma abertura maior, né, para uma diversidade de gêneros. E o homem também, né, porque eu estava até conversando com meu chefe mexicano. Então, como vocês podem imaginar, a dinâmica no México é muito diferente. É um país mais machista do que o Brasil. E ele falou para mim, ele falou, como é que você está vendo a abertura de 50 Tons de Cinza? Isso primeiro. Eu falei, olha, aqui no Brasil o filme vai super bem. Porque eu falei, não é só a mulher que está falando que vai assistir, os homens também querem assistir esse filme. Ele falou, não acredito. Ele falou, no México não tem um homem que vai assistir esse filme. Porque esse filme, pelo amor de Deus, assim, ele começou a colocar o relato dele pessoal. E aí eu falei assim, olha, aqui no Brasil, acho que os homens são muito espertos, porque eles vão na sala, porque vai estar assim de mulher. Né? Então, né, eu acho que os homens, eles querem consumir o produto que as mulheres estão consumindo, até para ter conversa, para ter um papo interessante. E foi exatamente o que aconteceu. No Brasil, né, proporcionalmente, o filme foi muito melhor do que no México e nos outros países, e esse segundo também foi melhor. Então, acho que aqui no Brasil a gente consegue, de alguma forma, trabalhar os conteúdos de cinema para um público mais diverso, que não tem tanto essa separação de, olha, o filme é para mulher, tal idade, tal. Não, aqui no Brasil as meninas de 10 anos querem assistir as comédias românticas de 14 anos acima. Né? Então, aqui a gente tem uma mistura muito maior. Eu acho que o público brasileiro ele quer consumir mais conteúdos, ou porque alguém está falando, ou porque eu gostei. Então, as crianças também querem assistir, às vezes, filmes que em outros países não são nem liberados para elas. Teve um filme que não era da sua distribuidora, que ele falava que era o remake do Ghostbusters, com mulheres. Isso gerou um monte de polêmica, inclusive começou no Twitter, não foi? A Fiamma ainda está aí? Enfim, uma polêmica enorme com a história de substituir atores homens consagrados por mulheres. Né? E a gente vai ver agora a Sandra Bullock em Ocean's 8. Né? Esse filme não foi bem em bilheteria. Né? O que você atribui essa questão? Isso é o problema porque tinha mulheres? De jeito nenhum. Eu acho assim, foi uma decisão, né, dos produtores, do estúdio, porque quando você faz um remake, né, você tem que ter alguma história nova ou alguma coisa que seja relevante, porque senão você não faz. E nesse caso, eu acho que eles escolheram porque tinham atrizes, né, uma das atrizes é uma comediante que está, né, em muita evidência, então eles acharam, poxa, vamos então, né, colocar mulheres, porque eu acho que isso é até uma celebração e tal. Mas o problema não foram as mulheres, foi na verdade o filme em si. Né? Se fossem homens com esse mesmo roteiro, o filme não teria dado certo. Então, quando você assiste ao filme, de forma alguma, o problema são as mulheres que estão lá. Né? E no caso da Warner, que tem justamente o Ocean's 8, houve por um momento a imprensa especulando
Tipo, será que a Warner vai continuar com aquele projeto, já que esse não deu certo? Será que o outro vai dar certo, tal? E a Warner estava muito segura em relação a isso, porque, olha, o nosso roteiro é incrível, a gente tem a Sandra Bullock que está encabeçando e que está super animada, e não houve, tipo, não, mulheres, não dá certo. Pelo contrário, falam, não, vai dar certo, porque é um bom roteiro, porque ela está muito animada para fazer o filme, então, assim, eu acho que, na verdade, não foram as mulheres, eu jamais acho que as mulheres, por serem protagonistas mulheres, as pessoas não quiseram assistir. É porque aí é um conjunto. Às vezes até a data que é lançada o filme não dá certo, porque tinha outro filme próximo que acabou pegando mais salas, então ele ficou não tão importante naquele momento. Então, em nenhum momento as mulheres poderiam, nesse caso, serem responsabilizadas pelo não sucesso do filme. Eu acho que aí, na verdade, é o filme em si. O roteiro. Vera, você é quem faz os roteiros, né? Ela distribui, você faz ali os roteiros dos filmes, dirige. Enfim, você contou que o fato de ser mulher contou para ser escolhida para fazer o roteiro de Elis. Que diferença isso faz? Bom dia, boa tarde, obrigada pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui. Acho que a minha visão é um pouco menos otimista sobre o mercado de cinema. Acho que a diferença que faz é, claro, né, a Elisa é uma mulher que marcou aqui a vida de todas as brasileiras de uma forma muito potente, era uma mulher muito poderosa em todos os sentidos. E quando o Hugo Prata me chamou para escrever o roteiro, já existiu uma primeira versão, trabalhada por ele e pelo Luiz Bolognese, que é um super roteirista de cinema. E era uma biografia sobre uma mulher que não tinha nenhuma mulher envolvida na criação. E o Hugo sentiu falta desse olhar. Então, nesse caso específico, eu fui chamada, sim, por ser mulher, enfim, e porque ele achou que o meu currículo tinha a ver também, óbvio, com o trabalho. Acho que a diferença que isso faz é a representatividade mesmo, né? Mas, por exemplo, o Elis é um filme que não passa no teste de Bechdel, que é um teste que consiste basicamente em fazer 3 perguntas a um filme, que se encaixa também em peças de teatro e tal. A pergunta 1 é: existe alguma personagem feminina com fala? E, por incrível que pareça, há muitos filmes que já não respondem sim a essa pergunta. Se o seu filme responde sim, existe uma personagem feminina com fala, legal. Ela fala com outra personagem feminina durante o filme? Aí, assim, já uns que responderam sim, já tipo 70% já cai nessa, porque ela só fala com o protagonista, que é homem. Não fala com nenhuma outra mulher. Se sim, ela fala com outra mulher, legal, então esse filme é bacana. Não, mas ela fala sobre algum assunto que não seja homem. E aí, assim, você tem, sei lá, 5% dos filmes que respondem assim. Eu não sei os números exatos, mas é uma coisa assustadora. Isso acontece com blockbusters também. Tem o Maze Runner, o Hobbit e Como Treinar Seu Dragão 2, que é um filme infantil, também não passam no teste. Isso acontece com... Aí, assim, você vê que, sei lá, tem 10%, ou 5%, ou 3% dos filmes dirigidos por mulheres. E quando a liderança é feminina, ou seja, roteirista e diretora mulheres, esse número vira ao contrário. Então, 80%, 90% dos filmes dirigidos por mulheres respondem sim às 3 perguntas. Que é o caso do Amores Urbanos, que é o meu filme que responde assim, mas de largo, que tem 2 mulheres, a protagonista conversa com a mãe, conversa com a melhor amiga, conversa sobre trabalho, sobre... Enfim, é uma personagem, é um ser humano complexo que não vive em função ali de um homem. Agora, o meu filme é um filme independente, que não fez bilheteria, que é um filme super voltado para um nicho, e isso se dá muito no cinema. As mulheres dirigem, as mulheres escrevem, mas no cinema independente. No blockbuster, quando entra a grana, aí não tem mulher. E eu sempre faço questão de pegar o recorte de um jeito mais violento, que é assim, quando você fala da situação da mulher negra, aí desculpa a palavra, mas aí fudeu mesmo. Porque os dados da Ancine de 2014 eram que 14% dos filmes lançados no cinema, só 14% era dirigido por mulheres. Mulheres negras, 0. E o número de mulheres dirigindo de 2014 para cá aumentou. O número de mulheres diretoras negras continua 0. Então, assim, quando você pensa no recorte de raça, é desesperador. A moça que estava aqui antes, que é arquiteta, estudante de arquitetura, a Stephanie, toda vez que ela falava, me dava vontade de chorar. Porque, assim, é feia a coisa. Né? Eu sou formada na USP,
não tinha nenhuma colega negra. E na escola de teatro da USP não tinha nenhuma colega negra também. E hoje, quando eu quero fazer um casting negro, a resposta que eu ouço é muito difícil achar atriz negra. Claro que é muito difícil, elas não estavam na escola de teatro. E aí não vão estar realmente no mercado de trabalho. E aí, assim, você tem que abrir teste especial para atriz negra, porque é muito difícil achar atriz negra boa. Eu ouço isso, gente, no mercado. E diretora negra não tem nenhuma. Só que aí eu acho que é bem importante conclamar todo mundo que está aqui, eu, inclusive, que sou diretora, e que tem o poder de escolha, que tem o poder de bater pé, e quem está aqui da mídia, a fazer mais matérias sobre... Porque, cara, desde que eu estou na faculdade, eu faço um curto, eu faço um vídeo, eu saio no site, no Estadão. E eu sei por quê. Porque a minha pele é clarinha, meu cabelo é liso. Tem mulheres que fazem cinema na periferia que não aparecem nunca. Outro dia eu dei o telefone, liguei para uma amiga minha do Estadão para fazer uma matéria sobre a Renata Martins, que é uma diretora incrível, uma diretora negra que tem o projeto Empoderadas, que é um projeto lindo, assim, sobre que entrevista mulheres negras e agora mulheres indígenas também. Falei, cara, faz uma matéria sobre a Renata, pelo amor de Deus. Ninguém faz, entendeu? E não é porque elas não existem, porque não interessa, porque não fica tão bonito ali na revista. A gente tem que entender que quando você tem o poder de decisão, você tem que usar para abrir alas. Assim. Então, assim, quando eu pude fazer uma equipe, a minha equipe foi 100% feminina, diretora, montadora... Amores Urbanos, né? Do Amores Urbanos. Diretora, montadora, técnica de som, diretora de fotografia, produtora executiva, eu, protagonista. Agora, infelizmente, é um filme que eu olho e não tem um negro. Esse recorte eu não dei conta, mas para o próximo filme eu vou dar. Porque se a gente não fizer questão de mudar, e quando você tem o poder de decisão, se você não fizer questão de mudar, é o que foi dito também, vai levar 300 anos para parar de mudar, entendeu? Naturalmente, eu odeio essa palavra. Porque isso, naturalmente, eu vou chamar os meus colegas de faculdade, que são o quê? Meninos brancos da classe média paulistana, eles são meus colegas. E são eles que dominam o mercado de cinema. Agora, você falou uma coisa interessante, Vera, que é o quanto o público não foi bem avaliado pelo público. E aí eu queria até passar essa questão para a Daniela, que é, no GNT, vocês têm produzido ali uma grade bastante ousada na temática. Então, você tem o programa Amores Livres, por exemplo, né, que trata de formas não usuais de amor. O público brasileiro está preparado para essa temática? Ele recebe bem isso? E o anunciante, ele anuncia, ele patrocina a distribuição do filme, por exemplo, né, quando a temática ela vai para temas que são mais ousados? Eu vou responder essa pergunta, mas eu quero resgatar até o painel anterior, mas eu vou ser bem objetiva por causa do tempo. A Fernanda fez aquele exercício do empoderamento e a gente teve por quase 4 ou 5 anos um programa de casamento que chamava-se Chuva de Arroz no GNT. E 100%, eu não estou falando nem de 90% nem de 80%, eu estou falando de 100% do gesto da mulher no momento que falava o sim ou finalizava a sua cerimônia de casamento, era esse. Então, assim, a gente se acostumou que o grande troféu da nossa vida, e aqui não vem um discurso ressentido de uma mulher que não é amada, sou casada, tenho filho, meu segundo casamento, enfim, era esse. Então, eu achei muito interessante o exercício que a Fernanda fez e eu convoco essa reflexão, né, dessa alegria e desse triunfalismo nosso na hora que a gente consegue um homem, uma companheira, ou enfim, o que quer que seja ao nosso lado. A gente não pode se restringir a isso. Quando a Alexandra comentou sobre a falta de representatividade da raça na televisão, ela está coberta de razão. Eu represento aqui um veículo de comunicação, um canal. Tem coisas que a gente tem que ser bastante franca e dizer, é fato, isso acontece. Eu acredito que o grupo, né, que eu trabalho, especialmente ali o GNT, nós somos pessoas, mulheres, muitas mulheres, atentas a isso. A gente vem nessa jornada, né, de valorizar essa conscientização feminina, tentando reparar erros do passado, e a gente faz isso errando muitas vezes. A gente à medida que os espaços são abertos, a gente tenta e a gente provoca que essas pessoas estejam melhor representadas. A Thaís é um caso desses, agora sentando no Saia Justa, mas ela já também ocupou um espaço transgressor no momento que ela foi apresentadora do Super Bonita alguns anos atrás. Ontem a gente estreou o Super Bonita com a Carol Conká, e houve uma crítica que eu fiquei muito feliz em lê-la, não pela crítica em si, mas pelo que foi dito, em dizer que a gente agora trata a beleza, né, dentro
dentro desse novo Super Bonita como um ato político também, não somente a celulite, né, a ruga, enfim. E a Carol Conká faz uma declaração dizendo que, eu não vou me lembrar exatamente a frase, mas que diz que agora eu posso ser o que eu quero ser e dane-se. Então, assim, a gente tenta arduamente colocar essas pessoas e essa representatividade na TV. E tem dois casos curiosos no GNT, que é o contrário disso. A gente tinha uma oportunidade de trazer uma pessoa que é uma encantadora de nenéns, sabe? Uma mulher incrível, que a gente conheceu no Rio de Janeiro, que faz qualquer bebê parar de chorar, cólica. Queremos. Então, o programa era mais ou menos por aí. E realmente era uma mulher encantadora. E a gente não colocou no ar e não foi adiante, porque ela era negra. Depois eu explico. E aí a gente também teve uma outra pessoa, uma chefe negra maravilhosa, enfim, não tinha o título de chefe, não fez cordon bleu, mas era uma cozinheira de mão cheia, e a gente não colocou também. Eu estou trazendo esses dois casos aqui, porque como é difícil também para a gente, porque na hora que a gente colocasse essa encantadora de nenéns, ou a gente colocasse essa negra cozinhando, viriam críticas e mais críticas sobre nós, dizendo, colocamos a negra batendo panela e colocamos a negra cuidando do filho do branco. Então, às vezes, também é muito difícil a forma como a gente coloca, a história que a gente quer contar nem sempre é muito bem recebida. Quando, na verdade, homens brancos e negros poderiam estar em qualquer situação, né? Cozinhando ou cuidando de uma vizinha, de um bebê, o que quer que seja. O patrulhamento, às vezes, ele é muito feroz e, às vezes, fecha algumas portas também. Eu acredito que essa agressividade, muitas vezes, achata a discussão, né? E não permite também que a gente abra com um pouco mais, concordo com a Vera, a palavra natural é preconceituosa por si só, né? Como é difícil a gente fazer esses movimentos. Mas, voltando à sua pergunta, que eu já me esqueci, Na verdade, era sobre como é que o público aceita as temáticas. É difícil. É difícil. A gente tem um slot da nossa programação que a gente tem o objetivo de jogar luz sobre novos comportamentos da sociedade. Então, recentemente, a gente falou da compulsão, dos mais variados tipos, falamos dos amores livres, que talvez seja algo um pouco mais radical, e falamos agora da liberdade de gêneros, né? E agora, essa semana, a gente lança o Família Família, que são laços não sanguíneos, onde a gente vai abordar o co-living, o co-housing, são pessoas que se agrupam e vivem e escolhem aqueles amigos como suas próprias famílias. E que algumas pessoas já disseram para a gente que aquilo era uma suruba. Enfim, é difícil para burro, a gente tem uma reação agressiva, sim. Eu acho que Amores Livres foi o pior deles, né? Que a gente estava estimulando a não formação da família, exatamente. Mas isso não nos intimida, porque eu acho que é dever nosso, como um veículo de comunicação, dentro dos parâmetros que nós somos regidos, jogar luz sobre esses novos comportamentos. E a gente vai avançando essa fronteira, a gente vai empurrando um pouquinho. Né? É uma pena, eu concordo com a Alexandra, em muitos casos é necessário a cota, mas enquanto elas não existem, a gente tem que se voltar para a nossa responsabilidade como indivíduo, como profissional e como indivíduo. Não é o governo que vai fazer tudo por nós. Eu nasci numa família extremamente diversa, com negro, com paralítico, com doente mental, com pessoas que trabalhavam na minha casa. Eu sou branca, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, aqui nem no mundo. Eu tenho portas abertas no mundo inteiro, então eu não sei o que é isso. Eu jamais vou conseguir entender a dor do outro, mas eu, graças a Deus, eu nasci nessa família diversa, onde a gente olhava para o outro, para aquela pessoa que estava nos servindo, sem nenhuma hipocrisia, e a gente falou, essas pessoas vão ser criadas como nós. Então, dormiam nos mesmos quartos que a gente, e os filhos das pessoas que moravam, ajudavam a nossa família, iam para a escola particular, iam para médico particular, e tinham praticamente as mesmas oportunidades que a gente. Isso me ensinou a que nós temos um papel como indivíduo. Cada uma dessas pessoas que estão sentadas aqui tem a obrigação de fazer essa sociedade avançar no
racismo, sabe, nas mulheres, enfim. Então, a gente tem que se voltar para as nossas responsabilidades profissionais e de indivíduo na sociedade. Thais, você que é aí o estereótipo da mulher bem-sucedida na TV, né? Você está no maior canal aberto do país, você foi estrela protagonista de novelas. Você percebe essa preocupação que a Vera trouxe, ou que a Daniela trouxe de uma maneira... Eu estava ouvindo a Dani aqui. De todo mundo? Eu sou o Brasil, né? Eu sou a exceção que só serve para comprovar a regra. Você se sente sozinha? Total, eu sou isso, né? Eu fui, de fato, pensada, escolhida para ocupar esse espaço. Quando eu olho para trás, eu vejo que não tem o mesmo investimento geral dentro da minha empresa, dentro da Editora Abril. Não tem o mesmo investimento nas minhas colegas que tem em mim. As capas das grandes revistas, só eu faço. No final do ano, eu fiz um post onde eu botava todas as meninas e eu falava, eu quero vê-las nas capas também. Porque senão, não tem valor o trabalho. Se não tiver... Eu falo isso no Super Bonita com a Carol. O fato de eu ter apresentado o Super Bonita e ter a Carol apresentando, quer dizer que o meu trabalho, que o meu suor valeu, sabe? Porque tem uma continuidade. Se não houver uma continuidade, é a exceção que só existe para confirmar a regra. Quando a Dani fala que a opção do GNT de não colocar a babá, de não colocar a cozinheira, e ao mesmo tempo coloca aqui o grito, né, a discussão, ela chata, não acho, Dani. Eu acho que faz com que vocês pensem que vamos começar, então, botando a Carol para falar sobre beleza, estética, e a Thaís para falar sobre o comportamento. Agora vocês têm liberdade para botar a moça que vai falar sobre a cozinha e a moça que vai falar sobre o cuidado de criança. Então, faz com que pense, faz com que... É igual o Oscar, gente. O Oscar, esse ano, ele é reflexo da Kizumba do ano passado. Já isso. houve quem disse que no ano que vem ele vai ser todo branco de novo. Já houve essa crítica. Não vai ser. Porque se for o Spike, ele faz a mesma Kizumba. O grito, ele é fundamental. O grito, ele é necessário. Quantos moonlights devem ter sido feitos no ano passado e que a gente nem ficou sabendo? Filme de $1,5 milhão. Filme barato para eles. Barato. Filme mais sensível que eu já vi na minha vida. Mais lindo que eu já vi na minha vida. Então, você tem que ir. Bom. Eu estou aqui querendo ouvi-la. Mas eu tenho realmente uma reunião. E foi muito legal estar aqui, de verdade. Eu acho que eu fiz questão de estar aqui, apesar de já ter essa reunião que estava marcada, porque quando eu vi o tema, mulheres, isso, aquilo, eu falei, eu acho que eu devo isso. Né? Eu acho que a gente eu que tive oportunidade, eu acho que a gente precisa voltar isso para as outras pessoas. Então, eu fiz questão. Obrigada, Patrícia. Faça um bom voo para Brasília. Obrigada. Posição de poder na sua reunião lá. Thaís. Então, o grito, ele é importante, sim. Ele é fundamental. Eu estava ouvindo a Stephanie falando, 23 anos, né? Eu falei, gente, quando eu fiz Chica da Silva, que era a minha segunda novela já, a Stephanie tinha 2 anos de idade. E eu só comecei a ter coragem de falar, e a gente conversou isso ali, depois do nascimento dos meus filhos, e especificamente depois do nascimento da minha filha. Aí hoje em dia eu vejo uma Stephanie com 23, as pessoas faziam o que queriam comigo. Chica da Silva era um verdadeiro fantoche daquela turma. Porque eu não fui educada, nem preparada para falar, para me expor. Eu fui silenciada a minha vida inteira. E olha que eu fui uma menina que estudei no anglo-americano a vida inteira. Foi uma menina que eu nasci no Meier, com 8 anos eu fui morar na Barra da Tijuca. Eu estudava, meu pai, enfim, é um economista que trabalhou pra cacete, e da pele branca, porque meu pai não é branco porque ele é filho, enfim, ele é bem misturado, ele é negro, mas ele tem a pele muito clara. E com certeza as portas foram mais abertas para o meu pai, porque ele tinha a pele muito mais clara. Né? Na minha escola, por exemplo, a minha irmã, ela tem a pele muito clara, tem sarda,
E na escola eu era apontada como negra e minha irmã como não negra. Né? Minha irmã é médica, ginecologista, obstetra em Brasília. Então, eu tenho certeza que a chance que eu tive de morar num lugar com dignidade, estudar numa escola boa, eu tenho certeza que meu pai teve privilégios por ter a cor da pele mais clara, sabe? Nem sei mais o que eu estou falando. O que a gente está falando? São tantos assuntos, são tantos... Você está aí falando da sua solidão aí nesse seu papel, falando não é? de solidão, Moonlight é um filme de solidão, né? Que é eu vou falar de Moonlight hoje. A gente não está vendo, cadê as outras Thaíses? Não tem é pares. Isso? Você não ter pares é muito duro. E isso é um reflexo. A Stephanie já falou sobre isso aqui. Meu filho é uma criança que não tem pares na escola dele. A escola do meu filho tem 3 cores de camisa: azul, verde e cinza, que tem o símbolo da escola. Os funcionários usam a camisa cinza, escrito no nome da escola de uma outra maneira, uma outra arte. O Lázaro falou, vou comprar a camisa cinza, porque a camisa verde e azul suja tanto, gente. É um horror. Comprou a cinza, do que deu para o garoto, ele falou, eu estou igual um funcionário da escola. Eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Aí o Lázaro comprou uma camisa da escola, de adulto, camisa de criança maior, assim. Botou, quando o João chegou em casa, olhou para a cara dele. Pai, você está com a camisa da escola? Mas você não trabalha na escola, nem estuda? Lázaro, não trabalho nem estudo. Isso é para você ver que a roupa que a pessoa usa não determina quem a pessoa é. E aí, não tem nada a ver. Mas o meu filho, ele já percebeu a dureza que é esse país, com 5 anos de idade. Ele tem 5 anos de idade. E ele já percebeu que o país está o tempo inteiro dizendo para ele que o lugar dele não é no banco da escola, não daquela escola. O lugar dele é servindo ou limpando. Ele, em frente à escola dele, é uma escola pública. Ele passou o ano passado inteiro querendo mudar para a escola pública. Agora, tem uma coisa muito interessante do Mr. Brown, que é tirar você e o Lázaro desses papéis, né? E colocar um casal negro com um status absolutamente diferente na sociedade. E é um programa que vem tendo um enorme sucesso na TV aberta, né? Que é a questão que eu falei para a Daniela. Será que o público brasileiro estaria preparado para isso há 2 ou 3 anos? Olha, o Brau, a gente tem um trabalho ali que é... Tem a coisa de ter o casal, sim. Isso é muito importante, é muito representativo. Mas ainda é um casal de artistas, né? Que tem uma passagem, que tem uma liberação. É politicamente incorreto um pouquinho eles são, não? Quando fala quando a gente fala do opressor, assim, né? Quando a gente tem grandes destaques de negros na sociedade brasileira, a gente sempre fala de artistas, de esportistas, né? Músicos. E é Mr. Brown, o nome da série, o que me irrita bastante também. Porque é o casal, mas é Mr. Brown. Mas não era. Isso é uma conquista nossa. Não era o programa, o protagonista absoluto do programa era o Lázaro. Era o Lázaro, era a história daquele cantor e daquela mulher que está ali, que construiu aquele cara. Mas é a história do cantor. E a história foi desdobrando conforme foi passando. A temporada passada, a Michelle, a temporada de 2000, a segunda temporada, né? A Michelle teve um peso diferente da primeira. A terceira, que começa agora, a gente já expande para a família. Então, é uma série que ela foi criada com... Ela foi criada para ter uma temporada só. A gente está indo para a terceira, quem sabe a 4ª. É natural que haja desdobramentos, entendeu? Mas a série foi criada para ser a história daquele artista. Agora, tem uma quizumba aí que é feita em torno aí dos atores negros e que talvez na prática ainda demore um pouquinho, mas que já traz a causa aqui para todos nós. Mas tem uma outra quizumba, né, Maria Clara, que talvez seja a da sua história, que é a questão de você ter nascido trans, né? Você falou, eu nasci de um lugar, você me contou, eu nasci de um lugar privilegiado. Eu sou classe média, eu sou branca e eu tenho curso superior. Mas no momento em que eu digo eu sou trans, a coisa toda muda de figura, né?
Até hoje os seus personagens, eles eram trans, mas eu acho que existe um novo lugar que é você ter um personagem mulher, né, que não tenha essa dinâmica aí no roteiro. Boa tarde. Eu estou super feliz por estar aqui, honrada. Queria agradecer a Paulo Majeste, a Cláudia, a editora Abril, Tatiana, porque vocês estão me colocando num lugar que eu sempre almejei, que é o lugar de uma mulher, de uma atriz, que é o que eu sou. Eu também sou uma mulher que nasceu transexual, como a Thaís é uma mulher negra, com muito orgulho, com muita honra. Mas quando a imprensa me descreve, por exemplo, em alguma manchete, atriz trans Maria Clara Spinelli, ou transexual Maria Clara Spinelli, eu fico pensando, mas eu não era atriz, agora minha profissão virou ser transexual, quer dizer, não é a minha profissão, é uma característica minha muito importante, mas não é o que me define. E quando eu digo isso, eu não quero ser interpretada porque a Maria Clara não quer ser chamada de transexual, não, justamente o contrário, eu tenho muito orgulho do que eu sou, mas eu quero ocupar o meu lugar, né? Até hoje, todos os personagens que eu fiz foram de mulheres transgêneros e eu tenho muito orgulho de ter feito, porque são grandes mulheres, transgêneros. Mas eu também quero ter a chance de fazer outras personagens que não sejam mulheres transgêneros. Assim como Jared Leto e como Felicity Huffman fazem brilhantemente personagens que são transgêneros. Somos todos atores, né? Eu me lembro de uma entrevista da Thaís, desculpa te citar, mas você é uma referência muito importante. O que eu falei? Quando você... Cuidado. Quando você era... Quando você é bem novinha, eu me lembro até hoje, acho que foi no jornal Hoje, não sei, porque algumas coisas... Você falava, não me lembro exatamente o contexto, mas isso me marcou muito, né? O que você quer agora, Thaís? Acho que foi logo quando você fez a primeira protagonista negra de uma novela das 9 na maior emissora do país, que isso foi em 2004, eu acho. Quer dizer... Deve ter sido Da Cor do Pecado. Foi 2004, foi Da Cor do Pecado. E assim, a primeira no país que tem 52% de população negra, quer dizer, é um absurdo isso. E aí perguntaram para você, o que você quer, Thaís, agora? Você disse mais ou menos alguma coisa assim. Eu quero, quem você quer fazer, que personagem? Eu quero fazer Medeia, eu quero fazer Julieta, quer dizer, eu quero fazer... Eu falava que eu quero fazer a Julieta, e da obra do Shakespeare, eu quero fazer da Julieta a Cleópatra. Exatamente. Julieta não deu, já perdi Cleópatra. A idade, já passei. Exatamente, você se lembra. Então, isso me representa, porque eu quero fazer todas as grandes personagens transgêneros que me oferecerem, mas quero ter o direito de fazer Julieta, talvez agora não dê mais tempo, mas eu posso... Mas eu posso fazer Lady Macbeth, eu posso fazer Medeia. Teatro dá para fazer Julieta também. Blanchett. Exatamente, uma montagem. Nanini fez uma menina de 14 anos, dá porque eu não posso fazer fazer teatro. Julieta. Então, esse é um lugar que eu... E sobre referências, né? Está sendo muito bacana para mim participar disso. A Stephanie me ensinou uma coisa, que foi falar sobre... Que eu estou aprendendo tanto aqui, eu estou tão feliz, que a gente precisa ter um olhar... como você usou o termo? Você tem que... Um recorte. Você tem que ter recortes, porque as coisas não são como deveriam. Então, estou aprendendo tanto com vocês, e isso me fez pensar. E eu estou aqui hoje, e eu falo assim que Editora Abril e Cláudia, vocês estão fazendo uma coisa tão incrível, porque eu não tenho referências, né? Eu tenho que provar o tempo todo que eu sou mulher, eu tenho que provar o tempo todo que eu sou atriz, e eu tenho que provar o tempo todo que eu não sou profissional do sexo. Nada contra os profissionais do sexo, mas eu não sou, nunca fui, provavelmente nunca serei, porque eu tenho opção. Porque eu sou de uma classe média, branca, fiz curso superior, mas aí um dia eu descobri que eu tinha uma possibilidade de ser plena como mulher, que existia um diagnóstico para mim, que era transexualidade, e eu fui atrás disso e fiz a minha transição. Então, isso é como se tivesse me tirado todo o meu mérito como mulher, como cidadã, que aí eu passei. Eu me lembro, o primeiro grande trabalho que eu fiz na TV, eu fui... as pessoas sempre me tratam razoavelmente muito bem, mas quando elas descobrem ou ficam sabendo que eu sou uma mulher que nasceu transexual, tudo muda completamente. Isso não muda, não é só as pessoas com menos instrução, ou menos... Isso, na classe artística, tem muito preconceito, muito preconceito. E aí eu estava lá, fui pro camarim, alguém pediu para me arrumar para a próxima cena. E assim, e aí tem um bochicho, né? Porque quando eu entrei na novela, eu acho que eu fui a primeira
ali a atriz que estava fazendo o papel, que a Glória lindamente me deu a chance de fazer um papel tão bonito em Salve Jorge, que foi meu primeiro trabalho na TV. E aí eu pedi para... O menino estava arrumando meu cabelo, o maquiador homossexual, né? E ele começou a me arrumar e falou assim, você faz show? Eu falei, não. Eu falei, você faz show? Quer dizer, eu só poderia estar ali na novela porque eu faço show à noite, porque eu faço performance. Então, assim, é muito desgastante isso. Porque eu também sou sozinha, eu também tenho que provar o tempo todo que eu sou uma atriz, que eu ganhei prêmios e que eu tenho tanto potencial como a Thaís ou como qualquer outra pessoa, né? Então, isso é uma coisa construída. Então, estar aqui discutindo sobre mulheres na mídia, eu acho que é um ganho muito grande para mim, é um ganho muito grande para a mídia, é um ganho muito grande para o Brasil, porque vocês estão me colocando, discutindo transexuais na mídia, estão discutindo mulheres, que é o lugar que eu acredito que ao qual eu pertença, né? Assim, a discussão é buscar o poder do feminino e o direito de ser plenamente reconhecida como uma mulher. Deixa eu só fazer um comentário em relação a isso. Eu acho que a gente tem, de fato, uma jornada. Quando a gente colocou liberdade de gênero no ar, é um passo que a gente tem que dar a favor da tolerância, porque as pessoas não compreendem. E a ignorância, ela é a raiz e um pilar do que acontece na sociedade, né? Então, assim, então o fato de colocar a minha função também é educar, uma instruir. série de liberdade de gênero, mostrar essas pessoas. Exatamente. Mostrar que não são só profissionais do sexo, rotular, que não são só... não é de forma alguma rotular. É simplesmente mostrar que são seres humanos, diferentes de um ou de outros, mas nem por isso melhores ou piores. Mas essa função da mídia de educar é fundamental. E com relação à questão do recorte que a Steph comentou, a gente tem que trazer para a nossa discussão a complexidade que é o nosso Brasil, né? A gente tem estados maior do que Bélgica, Dinamarca, enfim. É muito difícil no país, no Brasil. É muito diferente. A gente faz pesquisas em 10, 15 estados do Brasil e a gente vê a diferença absurda que existe. Como você resolve essa questão, Daniela? É muito difícil, é difícil. Por isso que eu digo, tem que trazer a complexidade do Brasil. A gente tem grupos da sociedade já que a gente pode dizer que já existe um pós-empoderamento, que é um mundo, né, um pedaço desse mundo feito por mulheres, né? Diferente de feito para mulheres, né, de homens para mulheres. Então, assim, esse recorte ele é fundamental no Brasil. Os avanços, eles também precisam ser relativizados. Foi-me feita uma pergunta recentemente, a pauta do Dia Internacional da Mulher, sobre como é que vocês fogem do clichê e dos extremos. E aí, a minha resposta foi o seguinte, para muitos grupos da sociedade, o clichê é nada óbvio. E para muitos grupos da sociedade, você tem que partir para o radicalismo. Então, é difícil quando você tem um veículo que você tem que falar com muita gente. A TV Globo, sem nenhum corporativismo aqui, ele está fazendo um belo trabalho em alguns horários da programação deles, né? Tem Amor e Sexo, né? Tem a questão do Amor e Sexo, tem o Encontro de Fátima também trazendo algumas discussões muito importantes. Toda semana a Fátima tem. Toda semana traz um tema espinhoso, imaginando, e eu estou falando isso com a perspectiva de um público mais amplo impossível, entendeu? E está trazendo essas questões aos poucos. Então, eu acho que toda a nossa discussão de empoderamento, de racismo, enfim, dessas ditas minorias, elas precisam ter esse recorte, sim. Eu concordo 100% com a Steph. Não dá para a gente ter uma discussão ampla. A gente tem feito isso nas nossas revistas, que também tem um público bastante amplo, as feministas da Abril, né? Cláudia, Ellie, Cosmo, Boa Forma, enfim, a gente tem tentado trazer aí, mas de fato é um público amplo, é um público que a gente vai aos poucos e percebe já uma transformação na conversa, né? Na construção desse roteiro. E a educação aí nessa hora que é importante, na hora de um programa como a Liberdade de Gênero, a gente entende que aquilo é educar para fazer com que essa parcela raivosa, sabe, que diz que a gente está contra a família tradicional, né, perceba o outro, né? O outro assusta muito a gente, né? Aliás, essa série, gente, assistam, é genial, Liberdade de Gênero, João Jardim, né? Parabéns, assim, assisti todos, brilhante, brilhante, tem que ver. A Vera falou aqui uma coisa que
que era importante. Tipo, meu filme tinha um monte de mulheres, eu garanto que você, quando nem percebeu que não tinha negro, quando viu, falou, ih, meu Deus, tá faltando essa galera aí. Eu não percebi sozinha, não. Eu percebi porque eu me aliei. O movimento feminista no audiovisual é muito forte, e o movimento feminista negro no audiovisual é cada vez mais forte, e foi entrando em grupos de discussão do feminismo negro, grupos em que eu não posso falar, não posso postar, mas eu posso participar para ouvir, que eu me toquei. Foram as mulheres negras que fizeram me tocar. Porque de privilégio, gente, você só se toca quando você toma esporro. Então, tem que ouvir esporro. E isso é uma constante na vida de vocês, mulheres brancas, assim, de não perceber o que acontece com a gente. E não é maldade, não é porque eu tenho a questão do privilégio branco, que ela é muito forte no país, e eu acho que tem uma isenção do branco em pensar as nossas causas. Né? Quem inventou o racismo, quem perpetuou o racismo, não fomos nós. E de alguma maneira, quando se fala de racismo, só se pergunta pra gente. Incomodar com o racismo. Só se pergunta pra gente. E aí, eu lanço assim, essa reflexão para as mulheres brancas. Assim, é tudo bem para vocês viver numa sociedade com uma diferença tão grande entre nós e vocês? Tudo certo perpetuar isso? Tá bacana para todo mundo? Né, gente? Tem que pensar. Assim, e quando a Vera falou também de... a gente, agora que ela percebeu, o próximo filme dela vai ter. Então, a própria Editora Abril, assim, a capa da Cosmopolitan de fevereiro foi a preta. A de março é a Isa. A de abril sou eu. A de maio não sei quem será. Mas assim... Cris, cadê você? Quem é? São 3 negras seguidas, assim. Isso nunca aconteceu na história. Eu posso dizer, nunca aconteceu porque eu acompanho, porque eu compro, porque eu fico mesmo vendo se tem, se não tem. Então, se a gente tem aqui a editora, esse evento da Cláudia, da Editora Abril, e a Editora Abril dá esse passo com uma revista que é a Cosmopolitan, uma revista feminina super forte, é isso que a Vera falou. No próximo filme dela vai colocar. A gente saindo dessa discussão na próxima revista. Acho que a Nova não vai mais pensar. Nova não, Cosmopolitan. Não pode falar. Cosmopolitan não vai mais pensar se... Sei lá, a gente botou 12 mulheres de cabelo preto, 12 mulheres louras, 12 mulheres... Isso não é uma questão. E a mudança tem que partir muito de quem parte da gente. A gente está aqui para falar... Stephanie fala um pouco, eu estou aqui como eu falo um pouco mais docinha, mas ela é fundamental, o nosso discurso se completa, ele tem o mesmo fim, porque a gente se encontra numa mesma dor, independente da nossa origem, independente da nossa geração. Mas eu acho que, só para lançar assim, essa reflexão, vou lançar sala. Eu acho que uma dica para reflexão é buscar, as mulheres que estão aqui, as não negras, buscar se informar sobre o feminismo negro, porque eu sou filha de feminista, então o feminismo para mim não é uma onda, ele existe desde os anos 20, em ondas que acontecem, então é uma onda de agora, mas então já sou familiarizada com o feminismo desde criança, mas eu evoluí muito no entendimento do feminismo, me aproximando do feminismo negro, porque aí é que o bicho pega. Qual é o seu Porque próximo aí filme, são os Vera? índices, Rua Maria Antônia, e tem um outro projeto sobre uma mulher que vem do Irã morar no Brasil. Mas eu acho que os números, as mulheres negras têm a pior escolaridade, o maior número de violência doméstica. Assim, quando você começa a ver, aí você entende o que é machismo mesmo. Assim. Então, eu acho que o conselho é começar a ler sobre o feminismo negro, porque aí você vai entender o que é feminismo de verdade e a urgência dele. Assim. Gente, o nosso tempo aqui se esgotou, apareceu um vermelhão ali, alarme. Eu queria passar para o público, acho que a gente tem tempo para 1 ou 2 perguntas. Eu queria que vocês fossem bem objetivos, direcionassem a pergunta a uma delas aqui, para a gente ser mais produtivo, que eu sei que está todo mundo com fome. Depois daqui a gente sai para um almoço, enfim, que vai ser um almoço de Cláudia, oferecido para vocês, com receitas com ingredientes Seara. Enfim, quem tem perguntas? Alguém tem perguntas? Alguém? Estamos com fome? Eu queria falar só uma coisa. A Thaís, ela recentemente me deu uma lição enorme. Ela foi num lugar que eu frequento
22 dias no mês, 30 dias no mês. E eu subi e desci aquela escada e tinha um painel onde havia vários apresentadores brancos e algumas mãozinhas alegóricas para compor o layout. E mãos brancas e mãos negras, duas mãos negras. E na mão branca tinha chocalho, tinha celular e tinha algumas outras coisas que eu não me lembro agora. E na mão negra tinha, numa das mãos era um detergente e na outra mão era um Perfex. Acho que o grupo de pessoas que frequentam aquele lugar subiram e desceram aquela escada, né, por 30 dias, porque o material ficou por 30 dias lá e ninguém notou absolutamente nada. A Thaís foi numa reunião, nós nos encontramos, enfim, acabou a reunião, a Thaís não falou absolutamente nada, me ligou, gravando xinguinha. Falou, Dani, desculpa, enfim, preciso te falar alguma coisa. E aí falou, você reparou que as duas mãos carregavam um Perfex e um detergente? E eu não tinha nada a ver com aquilo diretamente, né? Mas não me isentei em absoluto. Eu fiquei tão mal comigo, tão mal, que eu passei 30 dias e eu não percebi aquilo. E chamei uma negra que trabalha no GNT, a Aida, sacudida. Falei, Aida, vem cá. Tem alguma coisa de errado, alguma coisa que te incomode nesse painel aí? Ela, não entendi a pergunta. Voltou e foi para o lugar onde tinha um painel. Ela voltou para a minha sala chorando. E aí eu falei, Aida, eu não te fiz uma pergunta para te oprimir. Ela falou, eu estou muito mal comigo, porque eu mesma, negra, olho aquilo e acho que aquele é o meu lugar. E eu sei que eu sou muito acima da média. Família, classe média, PUC, trabalhou na TV Globo, trabalha no GNT, enfim, tem oportunidades, enfim. E ela ficou muito mal. Ela falou, posso ir no departamento responsável? Eu falei, óbvio. Eu não estou com a mesma dor que você, porque são dores diferentes, mas eu estou me sentindo o pior ser humano no planeta, de ter passado 30 dias e não ter percebido aquilo. E assim, quando a Thaís fala, tem que gritar, tem que falar, é verdade, né? E eu não estou me contradizendo em relação à cozinheira ou à encantadora de bebês. É porque a gente queria fazer esse movimento e colocar lá no alto, colocar uma saia justa, colocar uma super bonita. E agora que se dane, que falem da cozinheira ou da encantadora de nenéns. Mas, assim, é importante, sim, que se fale. Porque se a Thaís não tivesse pego esse telefone e me ligado, e num tom mais doce impossível, eu jamais teria percebido, aprendido. Eu fico até emocionada, porque realmente foi um tapa na minha cara. E a gente tem que ser mais sensível a isso no dia a dia, porque isso acontece todo santo dia, hora, à nossa volta. E a gente realmente precisa estar atento. Se você tem poder, você tem que usar o seu poder para mudar a sociedade, porque se você não ouvir o esporro e falar, tem que mudar. E vale para todas nós que estamos aqui, que somos mulheres que têm poder. Eu demorei uma semana para falar, mais de uma semana para falar com ela, né? Eu deitava, acordava, falava, gente, como é que eu vou falar com ela? Porque a minha vontade natural era de gritar. Arrancar aquele negócio dali. Mas eu sei que o meu lugar, assim, não é o do grito. Eu acho que não há uma maneira só de militar, né? Tem várias, não há uma maneira. O meu, especificamente, não é o do grito. O meu, eu acho que é o de tentar sensibilizar um número maior de pessoas. Chamar para reflexão. O tempo inteiro que eu penso, vou chamar para reflexão. Agora, amor, até isso é quase... A gente escuta coisas, meu coração, tipo, fica quente. Em todos os painéis que eu escutei, o coração fica quente. Mas não é o meu lugar, eu tenho que... Não é o meu lugar, não é o meu lugar. Até porque tem gente que fala melhor do que eu. Tem gente mais preparada do que eu para falar. Tem gente que grita melhor do que eu. Então, eu tenho que saber qual é o meu lugar também nessa militância, nesse lugar de fala. Bom, eu demorei uma semana, assim, um pouquinho mais para conseguir falar com a Dani. A Stephanie não demoraria nem 10 minutos. Essa é a diferença entre as gerações. Sua filha vai gritar na hora. A minha mãe não falaria nunca. A minha mãe passaria
e ela nem notaria, e nem a minha avó, então, coitada. Então, de fato, há uma evolução, a gente vê. Mas é isso, se vocês, mulheres brancas, não brancas, orientais que estão aqui, se vocês são sensíveis às nossas pautas, às nossas causas, eu convido vocês a militar com a gente. É isso. E saber que há um abismo entre nós. Reconhecer que há esse abismo entre nós. Bom, esse assunto certamente vai voltar aí nos nossos painéis da tarde, né? E continuaremos a gritá-lo em nossas edições mensais e no nosso site. Em Cláudia de abril, a gente vai ter toda a cobertura aqui do evento. O tema vai voltar à tona mais uma vez. Bom, obrigada, Vera, Thaís, Daniela, Maria Clara. Foi um prazer tê-las aqui.